lixo. Você é um lixo de funcionário, entendeu? A voz do chefe cortou o silêncio da sala de reunião como tapa na cara. O ambiente era aquele escritório moderno. Vidro para todo lado, cadeira cara, notebook de última geração na mesa, vista bonita da cidade lá fora. Mas por dentro, o clima era de porão, pesado, sufocante, cheio de medo. De um lado da mesa estava ele, o tal chefe rico, terno escuro alinhado, relógio caro brilhando no pulso, barba feita, cabelo arrumado. Do outro, em pé, estava Diego, camisa social simples, calça já um pouco gasta no joelho, crachá pendurado, mão suando, tentando não tremer. Ao redor, colegas sentados, fingindo digitar, mas na verdade congelados, assistindo a cena sem saber onde enfiar a cara. O chefe avançou um passo, apontando o dedo na direção do peito de Diego, como se estivesse falando com um cachorro. Você não entrega a meta, você não rende, você não serve pra nada aqui dentro. Eu só não te mando embora agora, porque teria que perder tempo com papelada. Você é um peso morto. É lixo. Um lixo que eu carrego por pena. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram que a tela do computador estava interessante. Ninguém abriu a boca. Era sempre assim. Todo mundo ouvia, sentia vergonha por ele, mas o medo de ser o próximo travava qualquer reação. Na ponta da mesa, discreto, quase esquecido, um celular descansava virado para cima, tela apagada. Por trás daquela tela preta, um pequeno círculo vermelho brilhava, gravando cada palavra, cada humilhação, cada veneno cuspido com gosto. O chefe não fazia ideia. Diego engoliu seco. A vontade era mandar aquele homem para aquele lugar, jogar o crachá na mesa e sair. Mas pensou no aluguel atrasado, na mãe doente em casa, no filho da irmã que ele ajudava com material escolar, na fila do ônibus lotado que enfrentava todo dia de manhã. Ouviu o xingamento, respirou, ficou quieto. Por fora, parecia fraco. Por dentro, alguma coisa tinha quebrado de vez. Se o seu sangue já começou a ferver só de ouvir esse começo, aproveita e deixa o like agora, porque essa história, inspirada em situações reais de abuso no trabalho, vai piorar muito antes de melhorar. E o jeito que esse chefe cai no final vale cada segundo. Quando terminou de vomitar sua raiva, o chefe deu as costas com aquele jeito de dono do mundo, como se fosse superior demais para continuar olhando para a cara do funcionário. Mandou todo mundo voltar a trabalhar e saiu da sala. A porta fechou devagar. Um silêncio estranho ficou no ar. Diego continuou ali parado, sentindo o coração bater na garganta. Olhou rápido para o celular em cima da mesa. Respirou fundo, passou a mão por cima da tela e, com um toque escondido, encerrou a gravação. Ninguém percebeu. Ele apenas guardou o aparelho no bolso, como quem guarda um segredo perigoso. A verdade é que aquela reunião não começou ali. Ela era só o auge de uma história de humilhação e abuso que já vinha de muito tempo. Diego tinha 32 anos, nascido e criado na periferia, acostumado a lutar por tudo. Antes daquele emprego, tinha passado por fábrica, call center, bico em loja de shopping e até aplicativo de entrega. Quando conseguiu uma vaga naquela empresa de tecnologia, achou que a vida finalmente estava virando um pouco a favor. Era o típico escritório que as pessoas postavam no LinkedIn. Mesa compartilhada, café de cápsula, ar-condicionado funcionando, gente com notebook debaixo do braço andando para lá e para cá. Para a família dele, aquilo era outro mundo. Muita gente onde ele morava sequer tinha entrado num prédio comercial daquele tipo. O chefe, Marcelo, era filho do dono de uma grande empresa parceira. Entendeu? Não era gênio. Não era cara que começou de baixo. Era o clássico herdeiro bem vestido, que cresceu sem ouvir um não e foi enfiado num cargo de liderança
porque tinha sobrenome e não porque tinha preparo. Marcelo gostava de lembrar disso o tempo todo. Falava alto sobre carro importado, viagem para o exterior, restaurante caro. Diminuiu todo funcionário que ousava errar uma vírgula. A frase favorita dele era: se você não aguenta a pressão, pede para sair. Mas pressão, na boca dele, era xingamento, humilhação e ameaça disfarçada de motivação. Diego entrou ali com humildade. No começo, fazia de tudo: relatórios, planilhas, atendimento de cliente chato, correção de erro de sistema, coisa que nem era função dele. Achava que se ajudasse, ia ser reconhecido. Ficava depois do horário, levava notebook para casa, fazia plantão em feriado. Sempre recebia o mesmo retorno: silêncio ou bronca. O primeiro grito em público veio por causa de um erro bobo. Diego tinha esquecido de copiar um gerente em um e-mail. Marcelo achou isso imperdoável. Chamou o rapaz no meio da sala, na frente de todo mundo, e começou o show. Como é que você consegue ser tão incompetente? Até estagiário sabe mandar um e-mail copiando quem tem que ser copiado. Se não sabe fazer o básico, o que você ainda está fazendo aqui? Naquele dia, Diego ainda pediu desculpa. Disse que foi distração. Prometeu redobrar atenção. Foi para casa engolindo seco, achando que talvez estivesse mesmo abaixo do nível que o lugar exigia. Quem nunca duvidou de si mesmo depois de ser esmagado, né? Só que depois começou a reparar que o problema não era só com ele. Marcelo fazia isso com todo mundo que não fosse do círculo dele. Xingava, diminuía, soltava piada maldosa sobre roupa, origem, jeito de falar. Chamavam de burro, outro de preguiçoso, outro de vagabundo. Mas, quando era alguém da panelinha dele, amigo de festa, primo distante, aí a conversa era outra, cheia de risada e segunda chance. Um dia, uma colega chamada Patrícia foi chamada na sala dele por causa de um erro de planilha. Voltou chorando, vermelha, com o rímel todo borrado. Contou baixinho que ele tinha dito que ela só tinha sido contratada porque era bonita na foto do currículo, e que se fosse pela cabeça dele, colocava alguém com cérebro no lugar. Diego ouviu aquilo e sentiu o estômago embrulhar. Em outra ocasião, um rapaz mais velho, quase 50 anos, foi trocado de função de uma hora para outra, jogado num canto sem explicação. Marcelo dizia rindo que era museu e que ali só servia gente rápida, não era lugar para dinossauro. O homem acabou pedindo demissão sem ter outro emprego. Sumiu. Ninguém mais soube dele. Os comentários circulavam pelos corredores, pelas mesas do café, pelo grupo privado que os funcionários tinham criado nas redes sociais. Todo mundo reclamava. Todo mundo tinha história para contar. Mas na hora de fazer denúncia, sumia. Teve gente que procurou o RH. Ouviu aquele discurso padrão de "vamos apurar, vamos conversar com a liderança". E depois, nada. Marcelo continuava lá, firme, gritando, viajando, ostentando. Era protegido demais. Foi num desses dias de conversa de corredor que um colega chegou em Diego e soltou: "Cara, começa a gravar. Um dia você vai precisar provar o que esse cara faz". A ideia ficou martelando. No começo, Diego achou exagero. Sentia até medo de se meter em coisa pesada demais. Só que as humilhações foram se acumulando. O salário não acompanhava. A saúde mental foi pro buraco. Ele começou a acordar já com o peito apertado, suando, com vontade de inventar doença para não ir trabalhar. Nessa altura, ou ele pirava de vez,
ou começava a se proteger. Então decidiu. Baixou um aplicativo de gravação que parecia calculadora. Testou em casa. Entendeu como funcionava. No dia seguinte, antes da reunião de equipe, ele apertou o botão, colocou o celular sobre a mesa como se fosse só mais um objeto qualquer e deixou o microfone fazer o trabalho. É por isso que, naquela cena que você viu no começo, cada palavra tóxica de Marcelo virou prova. Dieta de veneno transformada em munição. E aqui eu te pergunto, você já teve chefe assim, que humilha, grita, trata funcionário como lixo? Se já passou por isso ou conhece alguém que está vivendo algo parecido, se inscreve agora no canal Vozes da Alma e ativa o sininho. Porque aqui a gente transforma esse tipo de injustiça em história contada do jeito que o povo sente de verdade. Depois daquela reunião específica em que foi chamado de lixo, Diego foi pro banheiro. Trancou a porta, apoiou as duas mãos na pia, olhou o próprio rosto no espelho. Olheira funda, maxilar travado, olho marejado. Tirou o celular do bolso, abriu o aplicativo e deu play. Ouviu tudo de novo, agora sem a pressão dos olhos em cima. Cada xingamento parecia cortar outra vez, mas junto com a dor vinha algo novo, um tipo de frieza. Não era mais só sofrimento, era revolta organizada. Sem dizer nada a ninguém, ele mandou o arquivo para si mesmo por e-mail. Depois para uma conta de nuvem, depois salvou num pendrive pequeno que carregava na mochila. Era medo de perder, mas era também vontade de garantir que aquilo não ia sumir. Guardou o pendrive numa caixinha junto com currículo, documentos e foto da mãe. Aquela humilhação tinha se tornado parte da história dele, por bem ou por mal. Na semana seguinte, Marcelo piorou. Começou a jogar indireta em reunião, dizer que tinha gente ali que só estava sendo mantida por caridade, que na empresa anterior já teriam sido demitidos há muito tempo. Quando as metas do mês não foram batidas, mesmo com toda a equipe dando sangue, ele escolheu Diego como bode expiatório. Chamou todo mundo para uma apresentação com o dono da empresa parceira. PowerPoint bonito na tela, números, gráficos, promessas. No final, Marcelo olhou para o chefe maior e fez questão de citar os resultados ruins da área, colocando a culpa no baixo desempenho de certos funcionários, olhando diretamente para o lugar onde Diego estava sentado. A vergonha foi tanta que Diego saiu da reunião com vontade de sumir do mapa. Em casa, mal conseguia comer. Começou a pensar se não era melhor pedir demissão e recomeçar em qualquer outro lugar, mesmo que ganhando menos. A mãe, notando o peso, perguntou o que estava acontecendo. Ele enrolou, disse que era só pressão da empresa. Não queria preocupar. Mas à noite, deitado na cama, encarando o teto, veio uma frase clara na cabeça. Se eu sair quieto, ele vai continuar fazendo isso com mais gente, e eu vou carregar essa covardia pro resto da vida. No dia seguinte, Diego criou coragem e procurou o RH de novo. Só que dessa vez, não levou só relato. Levou o celular e o pendrive. Entrou na sala da analista de recursos humanos, sentou na cadeira e disse, com a voz ainda trêmula, que precisava mostrar uma coisa. Pediu que ela fechasse a porta. Quando o áudio começou a tocar, a analista arregalou os olhos. Ela já tinha recebido reclamação, já tinha ouvido rumores, mas uma coisa é boato. Outra é ouvir o chefe da área chamando o funcionário de lixo, peso morto, inútil, com aquela raiva. A cada frase, o rosto dela mudava. Diego aproveitou ou contou outras situações.
Mencionou nomes de colegas que tinham sofrido o mesmo. Relembrou o caso de Patrícia, do rapaz mais velho, de outros que tinham saído queimados. A analista anotou tudo, mas o próprio olhar dizia que aquilo tinha passado do limite. Ela explicou que existia um canal de denúncia anônima, ligado à matriz da empresa fora do Brasil, por causa de regras de compliance. Aquelas políticas de conduta que, no papel, todo mundo assina, mas que no dia a dia geralmente ficam esquecidas numa gaveta. Perguntou se ele permitiria que o áudio fosse enviado para lá. Diego pensou na mãe, pensou nas contas, pensou no medo de ser demitido depois. Mas pensou também na frase que ouviu no espelho. Se eu sair quieto, ele continua. Disse que sim, que podia mandar, contanto que o nome dele fosse preservado ao máximo. Alguns dias se passaram. Na superfície, nada mudou. Marcelo continuava andando pelo escritório com o nariz empinado, distribuindo ordem e grosseria. Mas, por baixo da água, algo tinha começado a ferver. O áudio foi analisado pela área de compliance da matriz. Não era só uma bronca, era abuso claro. A empresa começou a cruzar aquilo com outros relatos e descobriu que não era caso isolado. Tinha e-mail antigo de gente reclamando, tinha avaliação de clima apontando problemas naquela liderança. Tinha funcionário pedindo transferência urgente daquela equipe. Uma videoconferência foi marcada às pressas, convocando o diretor-geral no Brasil, o jurídico, o RH e, claro, Marcelo. O assunto oficial no convite era alinhamento de conduta. O grupo do trabalho começou a ferver de especulação. Todo mundo sentia que vinha bomba, mas ninguém sabia exatamente o que. Enquanto isso, o áudio começou a circular discretamente entre alguns funcionários. Alguém, empolgado demais, mandou para a pessoa errada. E como sempre acontece, o que era para ficar em sigilo acabou caindo em grupo que não deveria. Em poucas horas, quase toda a área já tinha ouvido o chefe chamando um funcionário de lixo. Alguns ficaram com medo, outros com raiva, outros com um certo prazer estranho de ver o poderoso nu. Foi se criando um clima de finalmente. Até quem nunca tinha sofrido diretamente começou a repensar o que tolerava em nome do salário. É aqui que eu vou te pedir outra coisa. Se você já se identificou com o Diego, se já teve vontade de gravar o que seu chefe fala, deixa um comentário depois contando. Sem nomes, claro. Como foi? Essas histórias ajudam muita gente a perceber que não está sozinha. E já aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que tem um chefe que se acha dono do mundo. Chegou o dia da tal reunião. Sala grande, telão ligado, notebook conectado. Marcelo entrou como sempre. Terno caro, sorriso forçado, cumprimentando o meio mundo. Mas percebeu algo diferente no ar. Olhares cruzados, cochichos, um clima estranho. Fingiu que não sentiu. O diretor-geral, homem mais velho, postura rígida, pediu para ele sentar. O RH estava sério, o jurídico também. Não tinha café, não tinha piadinha, não tinha informalidade. Era clima de julgamento. Depois de alguns minutos de papo técnico, o diretor foi direto ao ponto. Disse que a empresa tinha recebido uma denúncia grave, relacionada à forma como Marcelo tratava seus subordinados. Explicou que haveria uma apuração formal e que parte das evidências incluía áudios. Perguntou se ele queria falar alguma coisa antes. Marcelo tentou manter a pose. Disse que sempre foi um líder exigente, que talvez às vezes tivesse sido duro demais, mas que tudo era pelo resultado. Falou que, hoje em dia, as pessoas estavam sensíveis demais, que qualquer comentário virava assédio. Tentou transformar abuso em mal-entendido. O diretor fez um sinal pro analista de TI,
que estava no canto da sala. O rapaz clicou no arquivo, e então, pela primeira vez, Marcelo ouviu a própria voz ecoar no telão de som alto, naquela sala, na frente de pessoas que estavam acima dele na hierarquia. Lixo. Você é um lixo de funcionário. Eu te mantenho aqui por pena. Se dependesse só da minha vontade, eu varria gente como você para fora. O silêncio depois da reprodução foi mais pesado que o próprio áudio. Marcelo perdeu um pouco da cor. Tentou dizer que aquilo estava fora de contexto, que era um momento de estresse, que talvez estivesse mais exaltado do que deveria. Mas o diretor pediu para tocar o resto. Tinha mais. Tinha outras frases, outras humilhações, outras reuniões. Ficou claro que não era um dia ruim. Era padrão. A empresa, preocupada com imagem e com risco de processo pesado, não teve muita escolha. A investigação foi acelerada. Outros funcionários foram ouvidos. Mais histórias surgiram. Patrícia falou. O rapaz mais velho, que tinha saído, foi localizado e confirmou tudo. A coisa cresceu de um jeito que não dava mais para fingir que não existia. Ali, aquela gravação simples de celular tinha feito o que anos de reclamação sozinha não tinham conseguido. Tinha colocado um espelho na frente do chefe e obrigado todo mundo a ver o que acontecia por trás do discurso de empresa moderna. Marcelo foi afastado primeiro e pouco tempo depois desligado da empresa. A demissão não entrou com aquela palavra bonita de pedido de desligamento em comum acordo. Por trás dos bastidores, o jurídico tratou como justa causa por conduta incompatível com o código da companhia. A notícia não saiu na TV, mas correu rápido pelos corredores, pelos grupos, pelo mercado. Diego não virou herói de filme, não ganhou prêmio, nem virou diretor do dia para a noite. A vida real não é novela. Mas o clima no trabalho mudou. A empresa, com medo de processo e de repetição, começou a levar a sério treinamento de liderança. Abriu de verdade o canal de denúncia, trocou algumas posições. Diego foi chamado pelo RH e pelo diretor. Disseram que sabiam que ele estava no centro de tudo. Agradeceram a coragem, garantiram que ele não seria prejudicado. Mais do que isso, ofereceram transferência para outra área com outro gestor e um ajuste salarial que, embora não apagasse o que ele tinha vivido, ajudava a colocar um pouco de respeito naquele esforço todo. Em casa, quando contou para a mãe que o chefe tinha caído, ela chorou. Não era só pelo emprego do filho. Era por um tipo de justiça que gente simples raramente vê acontecer. Pela primeira vez em meses, Diego dormiu sem acordar no meio da noite com taquicardia. Com o tempo, foi parando de ouvir o áudio. No começo, era quase compulsivo. Queria se certificar de que tudo aquilo tinha sido real, que não tinha exagerado, que não era frescura. Depois, foi gravando por cima, apagando, deixando aquele arquivo virar só mais um no meio de tantos. O peso foi ficando menor. Ele continuou na empresa por um tempo, mas depois acabou aceitando uma proposta em outro lugar com um ambiente mais saudável. Levou consigo a experiência, a cicatriz e a certeza de que, se você não coloca limite em quem te humilha, a pessoa pisa até te enterrar. Se essa história mexeu com você, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal Vozes da Alma e ativar o sininho. Aqui a gente conta dramas brasileiros longos, inspirados em fatos reais, de gente que sofre calada até decidir que basta. E me diz nos comentários, se você estivesse no lugar do Diego, teria tido coragem de gravar e denunciar, ou preferiria sair em silêncio e nunca mais olhar para trás? Porque no fim das contas, o que derrubou aquele chefe não foi só um áudio.
Foi a decisão de um funcionário cansado de ser chamado de lixo que resolveu se enxergar como ser humano de novo. E é isso que muita gente aí fora ainda precisa fazer. Parar de aceitar tratamento de menos só porque tem medo de ficar sem trabalho. E começar a entender que dignidade não é benefício, é base.